daqui a pouco vai começar. Pronto, então, está gravando. Boa noite a todas e a todos. Quero agradecer a participação de vocês aqui, alunos da professora Tereza, alunos da arquivologia, alunos da pedagogia também, né, do CEDERJ. Muito obrigada pela participação de vocês e quero agradecer especialmente a Tereza pela oportunidade, por ter aceito o convite. Eu tive a oportunidade de conhecer a Tereza no evento, no Arquivo Nacional, né? Foi um convite da Cláudia, que eu participei de uma mesa e compartilhei a mesa com Tereza. Gostei muito da experiência que a Tereza compartilhou também com a gente naquela ocasião, e tem tudo a ver com os diálogos que a gente promove no grupo, né? Com que a gente estuda, e por isso eu convidei Tereza para bater um papo com a gente, né? Hoje nessa roda de conversa. Mas antes da gente começar, eu queria registrar que está sendo gravado. Se alguém se opõe à gravação, todo mundo concorda com a gravação, né? Se por acaso alguém não concordar, peço que se manifeste. A gente tem que fazer esse rito, né? Passagem virtual agora. Então, porque aí depois, como eu falei anteriormente, a gente vai colocar a gente vai inserir essa gravação no blog para ficar registrado as ações que o grupo vem fazendo, né? Deixa eu me apresentar para os alunos da Tereza, porque eles não me conhecem, né? Eu sou a professora Priscila, dou aula na arquivologia da Unirio, no curso de arquivologia, dou aula também na licenciatura em pedagogia da Unirio, né? E tem um grupo de pesquisas cadastrado no CNPq, que se chama Arquivos e Educação, Experiências em Contextos Plurais. Juntamente com um grupo também de pesquisa, eu tenho um projeto de extensão, né, que pensa os arquivos enquanto instrumento pedagógico, né? Nós temos muitos alunos da Unirio participando do grupo, que vem trabalhando também com essas temáticas, com esses diálogos. Então, assim, se vocês quiserem depois se aprofundar mais um pouquinho, é só dar uma olhadinha lá no diretório do CNPq para conhecer um pouquinho melhor o que o grupo vem fazendo, as ações do grupo, né? É isso. E quero apresentar a Tereza para quem não conhece. Deixa eu falar um pouquinho do latte da Tereza, né, para os alunos que não a conhecem. A Tereza, ela possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, a Tereza é professora da Faculdade São Judas Tadeu, os alunos dela estão aqui participando, né, Tereza? Professora regente 1 da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, mediadora à distância do consórcio CEDERJ, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Tereza tem experiência na área de História, com ênfase em História, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, cultura, historiografia, Brasil e sociedade. E, atualmente, a Tereza é doutoranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Formação de Professores da UERJ São Gonçalo. Que legal, Tereza, você sabe que eu iniciei um curso lá na faculdade da FFP? Iniciei, mas era ler português e inglês, mas aí não pude dar continuidade, aí fui para a arquivologia. Encontrei também na arquivologia. Com certeza. Hoje a minha defesa para o grupo de pesquisa do meu segundo capítulo da tese, né? Então, hoje o dia foi movimentado. Aí terminei tudo 6h30 da tarde, eu assim, professora, a minha orientadora é a Denise Sepúlveda, não sei se você já ouviu falar. Você sabe que ela é, né? Ela é muito falada. É, muito exigente e tal, não sei o quê, e assim, foram muitas horas, de 3 às 6h30, eu falei assim, ai meu Deus, ainda tem que me preparar e tal, mas deu tudo certo. E assim, eu fico muito feliz com essa integração, eu acho que é importante, né, tanto para os alunos da rede pública quanto para os alunos da rede privada, das universidades, dialogarem um pouco. Eu acho que essa sua iniciativa é fantástica, né, fantástica mesmo, muito bom. E conhecer um pouco da realidade que a gente trabalha, né, no universo escolar, não só como pedagogas, ou eu não sou pedagoga, sou historiadora, né, mas tenho pós-graduação em docência, em psicopedagogia, tenho minha raiz, né, na pedagogia, gosto muito, trabalho com os alunos da pedagogia desde 2014, então, assim, eu estou muito feliz mesmo, de verdade, poder dialogar. Ai, nós estamos, eu também estou, bastante.
Os alunos da arquivologia, porque, na verdade, esse seminário, assim, eu fiz muito voltado para as disciplinas de seminário 1 e seminário 2, né? Uhum. Então, eu fiz essas rodas de conversa, convidei as pessoas pensando muito nesses 2 seminários. São 2 disciplinas que eu estou dando na Unirio. Seminário 1, que são diálogos iniciais sobre arquivos e educação, e seminário 2, arquivos escolares. Então, a turma que está participando também da arquivologia é uma turma mesmo com foco no arquivo escolar, né? Então, eu acho interessante trazer a sua experiência, porque eles estão muito na teoria, mas o que é de fato? E aí você apresentar esse arquivo para a gente, esse arquivo tão rico, né, dessa escola. E apresentar com os alunos no trabalho, né? Com os alunos do fundamental no trabalho, porque às vezes as pessoas podem achar que isso é impossível, mas é mais possível do que aquilo que a gente acredita ser. Isso aí. Por favor, conta pra gente, então, essa experiência. Beleza. Vou apresentar aqui para vocês, e aí, como eu estava falando com você, Priscila, se depois você quiser, eu posso mandar esse vídeo para você, e você manda para os seus alunos, né? Legal, porque tem a participação dos alunos, eles também vão conhecer um pouco a escola, né? Vão ver o espaço físico da escola, e eu acho que é importante. O pessoal lá da faculdade também está aí, o Carlos Manuel e a Dani, que é a pessoa que é responsável pela EAD lá, que é a nossa secretária da EAD. A gente pode até colocar, Tereza, esse vídeo no blog, né? Pode. Porque aí já linka esse vídeo com a gravação de hoje, entendeu? E se você quiser, eu vou tentar recuperar, porque meu computador, esse computador que eu estou falando, ele no final do ano ele teve um problema no HD interno dele. Nós temos um documentário que foi feito pela empresa da prefeitura, da Multirio, sobre a história da escola. Então, são vários depoimentos de ex-alunos, depoimento de professores, ex-professores, que para o pessoal do arquivo e o pessoal da pedagogia, né, e de outros cursos, conseguirem entender como essa passagem histórica enriquece e faz a gente crescer enquanto profissional, mas principalmente que a escola tem um papel social, que a escola tem uma função social, por mais que a gente ache que não, que ela está ali guardadinha naquele espaço geográfico, não, ela reflete esse espaço social. Então, eu acho que é um pouquinho disso que a gente vai conversar aqui. Tá? Ótimo. Então, tá bom. Posso projetar? Pode, fica à vontade. Então, antes de projetar, eu quero agradecer imensamente a Priscila. A gente se conheceu no ano retrasado, né? A gente acha sempre que 2019 ainda está vivo, né? A gente esquece de 2020. Mas 2019 foi um ano muito, muito, muito importante, foi muito bom, porque eu pude participar de várias ações do Arquivo Nacional, pude ter contato com várias experiências, e dentre as experiências foi essa troca de parceria com a Priscila. Né? A gente não se conhecia, fomos nos conhecer no dia da palestra, né? E terminamos conversando sobre a mesma coisa, só que em prismas diferentes. Foi uma experiência muito positiva, e quando a Cláudia Tibiriçá fez o contato comigo, me convidando, eu não estava nem acreditando. Inicialmente, eu não estava nem acreditando. Eu falei, pode falar. E aí eu levei logo para os meus alunos, quando você me deu a data, né? E eles falaram, eu quero participar. Eu falei com a coordenadora, e foi tudo, de uma certa maneira, bem tranquilo da gente resolver. Tá? Então, quero deixar aqui meu agradecimento por estar participando dessa roda de conversa, e a minha emoção também, porque é muito importante a gente mostrar um pouco do nosso trabalho, tá? Vou começar a apresentar aqui, tá bom, gente? Vamos lá, tá. Se eu ampliar, vocês conseguem... Deixa eu ver se eu consigo ampliar e ficar legal. Espera aí, só um minutinho. Vocês conseguem ver a tela cheia ou não? Sim, eu estou tranquilo aqui. Sim, para mim está aparecendo também. Então, tá bom, então tá certo. Então, gente, quando a Priscila me pediu um título, eu falei assim, ai, meu Deus, eu tenho que dialogar com a prática do arquivo, né, e com a atuação que hoje eu tenho dentro da Faculdade de São Judas Tadeu, que é trabalhar com a turma de gestão. A turma que está aqui hoje, Priscila, é a minha turma de gestão 2, tá? Ele já vem me acompanhando
há um tempo, eles fazem outras disciplinas comigo, e essa disciplina é uma disciplina continuada, né? Eles fazem gestão 1 comigo e encerram o curso de gestão com gestão 2, aonde eles vão fazer a prática pedagógica de serem gestores, né? De construir um projeto político-pedagógico e que eles já fazem no primeiro, né? Já criam a ambientação do projeto político-pedagógico e depois construir um plano de ação. Então, quando eu trouxe para eles a proposta deles assistirem essa roda de conversa, que se chama Arquivos Escolares, Interface entre Gestão Escolar e o Campo da Pesquisa Acadêmica, e aí quando você me diz que o pessoal da Unirio, né, do curso de Pedagogia também está assistindo, é para vocês entenderem como a gente pode trabalhar com os arquivos escolares dentro da prática da gestão, tanto do campo administrativo quanto do campo do olhar pedagógico, tá? Porque, na verdade, gente, o arquivo escolar, ele permeia, ele traz para a gente uma interface, como eu estou colocando aqui, muito grande com o cotidiano da escola, tá? E para quem está fazendo arquivologia, para quem está fazendo museologia, para quem está fazendo biblioteconomia, entender o quanto de riqueza existe dentro do chamado, erroneamente, arquivo morto. Que a gente não pode chamar de morto, porque, pelo contrário, ele está mais vivo do que nunca. Os documentos, que podem ser textuais, que podem ser fotográficos, que podem ser documentos de outras formas, roupas, livros, utensílios, eles dialogam conosco de todos os âmbitos, sobre todos os aspectos, tá? Então, para vocês poderem entender como esse diálogo acontece, eu trago para vocês de onde eu falo, o meu lugar de fala, né? De onde essa escola fala e de onde eu, Tereza Vitória, como a Priscila já me apresentou, né? Professora de História, mestre em História, e agora terminando o doutorado em Educação, mas de que lugar eu estou falando? Eu falo de uma experiência que já vai de 26 anos de prática de sala de aula, são 26 anos na rede pública de ensino da cidade do Rio de Janeiro, e eu chego nessa escola, na Escola Municipal Orsina da Fonseca, em 2009. Os meus primeiros anos, os meus 13 primeiros anos de vida, de experiência enquanto docente, eles acontecem na zona oeste do Rio de Janeiro, mas precisamente no bairro de Realengo. E como primeira experiência, eu sempre gosto de contar isso, quando eu vou falar da minha trajetória profissional, como experiência, eu chego numa escola não formada ainda, sem estar formada, eu passo no concurso antes de me formar, e eu e uma amiga minha vamos dividir esse espaço da sala de aula de História com os outros colegas, e recebemos a incumbência, já lá em 1995, que é quando eu ingresso na prefeitura, de escrever a história de um CIEP, que estava completando 10 anos. Então, sem pensar que no futuro eu iria trabalhar com um centro de memória, né, eu terminei já trilhando esse olhar dentro da rede, voltado para a busca de que escola era aquela, o lugar que aquela escola foi fincada e por que ela foi construída. Então, essas mesmas indagações, esses mesmos olhares que eu tive lá em 1995 para construir o livro da história da Escola Municipal do CIEP Solano Trindade, do qual eu tenho muito orgulho de ter sido professora, é mais ou menos com esse olhar, só que um pouco mais amadurecido, um pouco mais aprimorado, que eu chego na Escola Municipal Orsina da Fonseca em 2009. E que, para minha surpresa, quando eu lá chego, a diretora vira-se para mim e fala assim, você quer conhecer o meu museu? Aí eu olhei assim e falei, como assim um museu? Nesse momento, gente, só para vocês entenderem por que eu vou dar a ideia de se construir um centro de memória, eu tinha sido chamada para trabalhar num projeto de memória por parte da Fundação Getúlio Vargas na Casa da Moeda do Brasil. Então, esse trabalho foi meu primeiro grande contato com acervo e com arquivo, aonde eu pude aprender muito com as arquivologistas e as biblioteconomistas que eu tinha lá
na Casa da Moeda, e com a equipe que foi montada pela Fundação Getúlio Vargas. Então, quando eu chego na escola em 2009, já vivenciando essa experiência, né, pela Casa da Moeda, escuto a diretora falando que ela tinha um museu, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, mas aqui tem uma museóloga ou um museólogo? Ela, não. Eu, como professora de história, ela é professora de história, né, eu encontrei nessa escola vários documentos e coloquei tudo guardado numa sala. Eu falei assim, mas isso não é um museu. Não, é um museu sim, porque eu guardo aquilo para guardar a memória. Aí eu falei para ela, mas você não tem os profissionais que vão dialogar com você para a construção desse museu. Então, vamos pensar num grande centro de memória da escola. E foi aí que eu fui mostrando para ela o quanto a gente transforma, né, essa ideia que a gente tem de guarda de documentação em algo que vai ser, além da guarda de documentação, um espaço de pesquisa e um espaço de construção. Então, nasce, né, em 2011, o Centro de Memória Orsina da Fonseca, porque a escola de onde eu falo, nesse momento, é a Escola Municipal Orsina da Fonseca, que nasce, como eu estou dizendo para vocês aqui no PowerPoint, que nasce ainda no ano de 1877, como o primeiro e único Instituto Profissionalizante Feminino da Freguesia do Engenho Velho. Em 1877, após a Guerra do Paraguai, o imperador Dom Pedro II, junto com a imperatriz, a princesa Isabel, depois, né, eles vão pensar um pouco nessa questão da escolarização. Além de pensar nessa questão da escolarização, eles também vão pensar na questão do abandono das crianças. Então, eles vão criar, né, duas instituições que vão se voltar, que vão estar disponíveis a receber meninos, que é o Instituto dos Meninos Desvalidos, hoje conhecido como Colégio Estadual João Alfredo, que vai só receber os meninos, e o outro que vai só receber as meninas pobres e desvalidas, que é o Instituto Profissionalizante Feminino da Freguesia do Engenho Velho, que somente no ano de 1912 vai se chamar Instituto Profissionalizante Orsina da Fonseca. Esse modelo de instituto, gente, só para vocês se situarem historicamente e pedagogicamente, por que instituto? Porque, na verdade, a criança ficava morando ali, então as meninas entram já em 1877 com a idade de 7 ou 8 anos, tá? As meninas entram, vocês ainda estão me ouvindo? É só, querida. Sim, professora, estamos ouvindo. No primeiro é o slide que não está mudando. Ah, então tá. A senhora está mudando ou continua no primeiro ainda? Isso que nós estamos... Não, continua no primeiro. Então, beleza. É isso que nós estamos aqui, o pessoal está conversando aqui. Ah, tá, eu só estou fazendo um panorama, já mudar o slide. Você está contextualizando, né, Tereza, para depois você começar, entendi. Isso, E aí, gente, é porque eu escutei uns barulhos, eu falei assim, ai, meu Deus, desligou alguma coisa. Bem, então, o que acontece? Quando esse instituto é criado, ele tem essa função de receber as meninas ou os meninos para morarem, porque as crianças vão ficar lá da idade de 7, 8 anos à idade de 18 anos. Eles vivem e vão se transformar em profissionais. Como é que eu sei tudo isso? Muitas dessas informações, elas já foram pesquisadas, claro, esses dois institutos já têm várias pesquisas, teses e dissertações, mestrado, doutorado, mas boa parte dessas informações encontram-se dentro do arquivo permanente, na pasta das meninas. Porque o que a gente tem de diferencial nessa escola? Nós temos arquivos que datam de 1910 até os dias de hoje. Então, se eu quero uma ficha, se eu quero ver como é que foi a trajetória educacional dessa menina em 1910, eu tenho como ver, os documentos estão lá, tá? Dentro desse chamado arquivo permanente. Então, o que acontece? Quando eu pensei em construir esse projeto, que hoje é uma eletiva, ela acontece de 6 em 6 meses na escola, num período, né, ou no primeiro semestre, ou no segundo semestre, e é dada por mim, a partir de 2017, a partir de 2016 eu ganho essa disciplina para mim, né, essa eletiva,
por que eu pensei, por que eu faço esse trabalho com esses alunos? Porque eu agrego conhecimento de história, eu agrego conhecimento de geografia, eu agrego conhecimento das outras áreas do saber, até porque dentro dos currículos dessas alunas, elas vão ser preparadas para serem, por exemplo, só para vocês entenderem, costureiras, para serem datilógrafas, para serem desenhistas, para serem telefonistas e também para fazer chapéus. E nesse processo dessa construção profissional, várias disciplinas vão dialogando com essas disciplinas, que são as disciplinas laborais, que a gente chama, tá? Então, nessa busca para gerar nos alunos, nos meus alunos, uma capacidade reflexiva e, de uma certa maneira, analítica, frente aos acontecimentos sociais, econômicos, políticos e culturais hoje, tá? Eu trago para eles como era a vida dentro daquela escola antes. E como foram as lutas, tanto de professores quanto de historiadores, e até mesmo das meninas, para poder trazer à tona uma sociedade diferenciada, tá? Então, eu trago para vocês 3 momentos da escola. Esse primeiro momento aqui, deixa eu ver se eu consigo trabalhar com o lapisinho. Consigo, com apontador. Esse primeiro momento aqui é a escola, tá? Em 1898, quando ela é reconstruída no... Tereza, só um instantinho. Eu acho que agora você tem que passar o slide. Eu já passei. Então, eu vou trabalhar... Continua no mesmo, estou vendo o mesmo. Tá, então eu vou trabalhar com a tela minimizada. Peraí. E agora, vocês veem? Não. Não. Agora nós só vemos a gente. Na verdade, eu acho que... Vou voltar lá. Eu acho que quando as pessoas disseram que estava vendo grande, eu acho que faltava aparecer como apresentação, colocar como apresentação. Aparecia grande, mas não como apresentação. Isso, e agora, vocês veem? A gente vê o Agora slide sim, só como apresentação, mas já está no slide da escola. Escola Isso, Municipal Ossina da Fonseca, dá para ver. isso, dá para vocês verem? É ali na São Francisco Xavier, né? Isso. Tijuca. Mas aí, infelizmente, eu não consigo trabalhar com o cursorzinho. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não consigo. Vocês conseguem ver quando eu mostro assim, com o cursor? Sim. Agora sim, está aparecendo. Então, tá. Então, gente, esse modelo aqui é o modelo que a gente tem datado de 1898, porque antes a escola não estava localizada aqui. A escola estava localizada, estava localizada na rua paralela, tá? Porque, na verdade, era uma escola, um instituto, dentro da casa de uma professora. Em 1898, a República vai construir aquilo que eles vão chamar de palacete. Se vocês conhecem a rua São Francisco Xavier, na Tijuca, do lado da igreja São Francisco Xavier, vocês vão identificar marcos históricos e arquitetônicos ainda da escola. Um desses marcos históricos e arquitetônicos são as palmeiras, as árvores no interior, Palmeiras imperiais. E o muro, tá? Tudo isso aqui é original. Só que hoje, gente, por causa da reforma do Henrique Dosdord, esse muro foi posto para dentro da escola. Então, as palmeiras, como vocês podem observar na foto, que é da década de 60, as palmeiras estão para fora e o muro está para dentro da rua, porque uma boa parte da frente da escola foi retirada para ampliação da rua São Francisco Xavier, tá? Então, aqui eu tenho os 3 momentos da escola. Esse momento aqui, que é o momento em que vai perdurar até a década de 60. Depois, esse momento da escola aqui, que vai existir a partir de 1964, quando inicialmente vão se demolir essas partes aqui da escola, as laterais, para a construção desse prédio, nesse formato retangular que a gente tem aqui, tá certo? E esse miolo que se encontra aqui, que era a parte central da escola, vai ser totalmente derrubado em 1975. E aí, pessoal, conta a lenda, né, os moradores da época,
os moradores de hoje ainda, tá? Alguns alunos que lá estudaram, que ainda estão vivos, porque são professores da rede, que estudaram lá na década de 50, na década de 40, desculpa, de 50 e 60, dizem que Dona Orsina da Fonseca morou aqui. Não, Dona Orsina da Fonseca não morou aqui. Só para contextualizar vocês, quem é Orsina da Fonseca? Orsina da Fonseca é a primeira esposa do Marechal Hermes da Fonseca, um dos presidentes da Primeira República. E por que a escola recebe o nome dela? Porque ela vai amadrinhar a escola no ano de 1900, final de 1911 e ao longo do ano de 1912. Só que em dezembro de 1912 ela morre. E aí, nesse mesmo ano, antes de virar o ano, o Congresso resolve dar esse nome para a escola em homenagem a ela, tá? Então, isso aqui, gente, é o primeiro indício para o pessoal que trabalha com arquivo, com o pessoal que trabalha com museologia, com biblioteconomia, e para os professores do campo da pedagogia, são os primeiros indícios do diálogo entre essas áreas do saber, tá? As fotografias contam para a gente uma história, contam para a gente uma trajetória temporal, social e cultural, tá certo? Além de política e econômica, claro. Então, olha só, o acervo escolar que a gente tem dentro dessa instituição, tá? Que estava escondido, como eu já falei para vocês, em uma sala, que à primeira vista podia parecer não ter serventia nenhuma, hoje ganha uma grande utilidade pedagógica, memorial e patrimonial. Só para vocês entenderem, nós já recebemos, né, várias pessoas para fazerem pesquisa desde que o Centro de Memória foi ativado, né? E dentre esses pesquisadores que lá estiveram, eu não sei se vocês assistiram ou não o musical que foi feito em homenagem a Dona Ivone Lara, se alguém assistiu, algumas informações do musical e algumas vestimentas, alguns cenários foram todos retirados lá da escola, a partir das fotografias dos álbuns, aonde Dona Ivone Lara aparecia, porque Dona Ivone Lara foi uma das alunas que nós tivemos dentro da escola. E o arquivo dela, as fotografias dela, ela foi uma estudante muito atuante, ela morava na escola, ela vai chegar na escola com a idade de 8 para 9 anos e vai sair só com 18 anos. É lá que ela vai ser uma grande atleta, é lá que ela vai ser iniciada na música, tá? Porque nós tínhamos nada mais, nada menos do que duas professoras de música extremamente importantes, não só para aquele momento, mas nos dias de hoje também. Uma delas, Lucília Villa-Lobos, a mulher do Heitor Villa-Lobos. E aonde nós temos lá o piano que pertenceu à dona Lucília e que ela doou para a escola. Além disso, nós tínhamos Zaira de Oliveira, que foi a esposa do Donga, tá? Um dos grandes músicos das rodas de samba. E foi Zaira de Oliveira que descobre a Ivone Lara, e é ela quem vai ensinar os primeiros tons da música para a Ivone Lara. Quando a Ivone Lara sai da escola, ela sai preparada para ser enfermeira, para trabalhar com enfermagem, mas depois ela vai descobrir toda a sua vida na música, tá? Por que eu estou trazendo essas informações? Porque essas informações, elas são extremamente pertinentes e importantes para que os alunos do ensino fundamental e, se vocês trabalharem com arquivos no ensino médio, se identifiquem com a escola e se identifiquem com a trajetória histórica dessa escola. Percebam que pessoas comuns estudaram ali e que fazem parte da sociedade, e que eles também são partes integrantes dessa sociedade, e que a trajetória educacional deles vai estar marcada ali dentro. Então, em 2009, foi quando eu iniciei essa proposta com a gestão escolar, que essa proposta inicia-se a partir da organização e manutenção de um espaço de instrumentalização científica que auxiliasse, né, tantos alunos, através dos professores, numa ideia da importância da preservação do patrimônio escolar, desse patrimônio e dessa memória escolar. Como esses alunos precisam entender que eles estão produzindo memória, que eles estão deixando patrimônio, que eles estão construindo história, tá? Então, isso tudo vai de encontro, eu sempre gosto de, quando eu trago esse projeto, sempre fazer um paralelo com os PCNs, né? E tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Por quê?
Porque em todos os dois, a ideia da valorização do patrimônio sociocultural está presente, né? E da construção da memória social, tanto na dimensão histórica, quanto em outras dimensões. Porque, na verdade, quando a gente pensa na dimensão histórica, a gente também está pensando na dimensão social, no campo da sociologia, estamos pensando na dimensão no campo da geografia, no campo da antropologia, né? E agora no campo também do patrimônio, no campo da museologia, no campo da arquivologia, e não queiram se sentir, né, deixados de lado, da biblioteconomia. Por quê? Porque a gente tem um acervo bibliográfico. O primeiro livro tombo da escola, para quem é biblioteconomista, o primeiro acervo, o primeiro livro tombo da escola está guardado lá na sala de leitura, que até o ano passado estava sob a minha guarda, porque eu estava como professora de sala de leitura. Então, está ali registrado toda essa trajetória intelectual, essa trajetória literária desses alunos, e o que esses alunos liam, né, nos diferentes momentos históricos. É importante vocês entenderem isso, isso retrata também e caracteriza para a gente também a política educacional que a gente vai ter. O acervo bibliográfico também fala, respira um pouco da projeção política e da projeção social, tá? Dentro do PCN, a gente encontra dentro dos temas transversais a ideia de que o nosso aluno, dentro dessa ideia de pluralidade cultural, que está aqui bem marcadinha, que nosso aluno precisa compreender que a memória é uma construção conjunta, e elaborada como tarefa de cada um e de todos. Por isso mesmo, cabe à equipe gestora e ao docente responsável, no caso eu ou qualquer outro professor que queira também vir fazer a parceria no projeto, incentivar os professores, o corpo docente, e aí é incentivar a todos, porque além de tudo, nós temos nessa escola alunos que estão na questão de incluídos. Nós temos sala de recurso, então os professores de sala de recurso também precisam entender o quanto esse aluno que está incluído, ele precisa se sentir como um agente histórico, como um agente social. Então, incentivar a todo o corpo docente, e claro, funcionários, apoio e tal, a ter uma posição enquanto elementos articuladores das atividades propostas, tá? Problematizando o conteúdo, o conhecimento. Então, só para vocês entenderem, nós somos uma escola que é uma escola da Unesco, nós pertencemos, fazemos parte do projeto do PA Unesco, que é o programa de escolas que a rede Unesco tem, que envolve tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares. E dentro desse programa, nós recebemos a incumbência, nós vamos ser visitados virtualmente por uma universidade pública de São Paulo, acho que é pela USP, ou pela Unicamp, não me recordo bem, e vai ser feito um trabalho em parceria com História, Centro de Memória e o pessoal da Ciência Biológica, em que a gente vai apresentar, através das fotografias que estão dentro do Centro de Memória, a trajetória climática do bairro. Só para vocês entenderem o quanto esse Centro de Memória dialoga com outras áreas do saber. Tá? Porque são documentos que estão disponíveis, são documentos da escola, e as fotografias vão dialogar com o ontem e o hoje, e mostrando esse ontem e esse hoje em vários momentos. Então, o acervo fotográfico que nós temos lá é tão grande que a gente consegue mostrar, né, as mudanças que a escola teve, que o bairro teve, mediante a passagem temporal e como essa coisa do clima está presente. Tá certo? Tudo bem até agora? Tudo ótimo. Sim! É porque eu não vejo ninguém, é tão ruim, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Então, olha só. A proposta é divulgar, é o que eu estou fazendo aqui, divulgar o acervo do Centro de Memória Orsina da Fonseca, para promover uma integração da escola com o seu público interno, com os alunos, com os responsáveis, com os funcionários, com outras escolas da rede pública municipal e estadual, né, porque como ela foi uma escola estadual, a gente não pode esquecer que durante 15 anos, mais ou menos, ela ficou na mão do Estado, né, por mais que todo o acervo tenha voltado para a escola, ela foi uma escola do Estado,
Os uniformes, só para vocês entenderem, os uniformes mudam radicalmente, que é um outro olhar, né? As fotografias dos uniformes mudam radicalmente. E também o diálogo com as universidades ou com as faculdades, levando tanto os alunos quanto os professores a se reconhecerem e a retrabalharem a sua própria história. Por quê? Porque quando a gente se percebe integrado à formação desse manancial cultural, que é o manancial cultural escolar, a gente se sente integrado à vida daquela unidade escolar ou daquela rede de ensino, tá? É a famosa brincadeira que as pessoas fazem do vestir a camisa, mas é muito mais do que vestir a camisa, é deixar registros da sua participação. Eu gosto de dizer para o pessoal da gestão que, na verdade, quando o professor ele se integra à unidade escolar, ele termina marcando, fazendo uma trajetória dele ali. E essa marca, ela vai perdurar, ela vai ganhar um espaço que vai sair do centro da escola e vai ganhar um espaço maior, que é o núcleo familiar, que é o núcleo do bairro ou o núcleo da própria cidade. Tá? Então, olha só, entendendo que através de um acervo de importante valor para o conhecimento do seu lugar de estudo, moradia ou de trabalho, né, e que marca a trajetória da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Só para vocês entenderem, a escola se transformou num marco. Essa escola, ela ainda hoje, né, todas as ações que precisam acontecer, reportagens ou atividades da rede pública do município do Rio, sempre aqui na Tijuca, essa escola é a escola iniciada, né? Tudo se inicia ali. Ou, mais ainda, alguns projetos, sempre para toda a rede, sempre começam ali. Isso para a gente, às vezes, é bom e às vezes não é. E o que acontece? Precisamos sempre ter registros disso. E, às vezes, a direção da escola não atenta para a importância. Então, tem que ter, sim, uma pessoa que estimule, e aí está o professor, né? O pedagogo, o coordenador pedagógico, ou alguém, né, que tem esse viés, que leve para a gestão escolar a importância do registro e dos marcos dessas passagens, desses momentos, tá? Então, a montagem do centro de memória é muito mais do que só a preservação, o acondicionamento, a catalogação do acervo da instituição. Na verdade, se transformou numa proposta de uma metodologia pedagógica e científica, porque eu trabalho diretamente com os alunos, baseada nos documentos do arquivo permanente que a gente tem lá, e articulando com o trabalho desenvolvido pelos outros docentes. Então, os professores de ciências sempre estão falando do centro de memória, até porque nós temos um laboratório, tá, de ciências, que foi um laboratório criado ainda na Primeira República, e que só em 2019 é que os objetos que estavam ali, que não poderiam mais estar, só para vocês entenderem, esse laboratório de ciências compunha-se de várias peças, tá? Aquelas peças de fazer experiências de cinema, e eu peguei um monte de coisa e levei para o centro de memória, tá? Microscópio, objetos de precisão, de ciências, isso tudo foi para lá, mas também tinha objetos que não estavam mais vivos, mas estavam acondicionados em potes com líquido próprio. No caso, corpos de crianças, tá? Fetos até o tempo de 8 meses. Isso estava datado de 1930. Ainda estava presente dentro da escola, até que as duas professoras de ciências vieram conversar comigo, nós conversamos com a direção e falamos que aquilo não poderia mais estar ali, que a gente precisava doar aquilo para uma universidade que pudesse aproveitar mais por causa das crianças. As crianças estavam se sentindo incomodadas com aquilo, né? Fotografamos tudo para guardar, para preservar, e o laboratório, gente, de ciências ainda é o laboratório da década de 10. As bancadas são todas da década de 10. É muito legal. Claro que já trocaram algumas peças, né? Aquelas coisas de ligar, acender o foguinho lá para fazer as experiências, mas a bancada ainda é da década de 10. São bancadas altas, fortes. Então, em todos os espaços da escola, nós temos marcos dessa preservação, tanto cultural, quanto histórica, quanto científica, né? E isso é muito legal, porque, olha só,
A primeira parte desse projeto é o resgate, o armazenamento e o processo catalográfico do acervo. E aí, gente, olha como é que é legal. Olha os alunos trabalhando. Os alunos trabalhando nas fichas, conseguem ver aqui, meus aluninhos, trabalhando nas fichas dos professores. Essa daqui são dos professores. Meus alunos do 7º ano, na época, esses aqui eram 7º ano, esses aqui eram 8º, esses eram 8º também. Trabalhando em fotografias, na verdade, trabalhando em aqueles arquivozinhos que a gente projetava, botava numa máquina e saía projetando a imagem como se fosse um grande projetor, como se fosse uma tela de PowerPoint, uma tela de projetor, né, de multimídia. Não sei se vocês já viram, era uma máquina que a gente chamava de cavalo, né? Eu não chamava, chamavam-se de cavalo, botava-se ali todas as fotografias em quadradinhos, e aí tinha uma luz que saía, nós temos tudo isso lá, saía a luz e aí a imagem projetava. Então, hoje, a gente está aqui falando virtualmente, né? Mas essas inovações tecnológicas nós já tínhamos em algum tempo. Então, isso aqui é a minha sala de leitura, né? Porque por mais que eu tenha saído da ação de sala de leitura, a sala de leitura ainda não saiu de dentro de mim. Aqui estão as meninas fazendo o acondicionamento das fotografias, trabalhando com documento, e se vocês observarem, né, trabalhando todos eles de máscara e luvas. Até então eu não tinha conseguido dinheiro, porque tudo isso aqui é comprado por mim, tá? As luvas, as máscaras, os pincéis de limpeza, os materiais. A única coisa que a escola me deu foi cola e papel, mais nada, tá? O restante tudo eu comprei. E isso faz parte do trabalho na escola pública. Então, o que acontece? Elas trabalhando aqui no acondicionamento das fotografias, elas estão com os álbuns fotográficos aqui. Aqui são os meninos, aqui já são as fichas das alunas, são os pincéis, as fichas das alunas, tá? E as pastas de arquivo, que eu sei que essas aqui não são as melhores, né? Mas era o que eu tinha naquele momento para trabalhar. Bem, essa aqui é a minha primeira turma de projeto. Eu sempre gosto de trazê-los, porque eles me trazem uma memória muito bonita, muito interessante, porque foram eles que compraram a ideia comigo. Se eu não tivesse esses alunos ao meu lado, eu não teria eletiva, tá? Então, isso me emociona muito. Hoje, esses alunos que estão aqui, ó, todos esses que estão aqui, estudam no IFE ou estudam no Cefet, tá? Esses mais velhos que estão aqui, todos eles passaram, e para o Pedro II também, tá? Só para vocês entenderem que a escola pública manda para a escola pública também, né? Então, olha só, a partir desse trabalho, eu pude construir práticas pedagógicas, científicas, lúdicas, para o resgate desse acervo. Hoje, eu tenho um acervo todo organizadinho, eu tenho stand de exposição, eu mudo as exposições, tá? Como se fosse... Hoje, aqui eu não trago a fotografia, mas hoje eu tenho a exposição fora, eu tive que tirar por causa da pandemia, né? Não pude deixar os documentos lá. A exposição fora, externa, no corredor, então as pessoas passam, quem vai para quadro, quem vai fazer uma atividade na escola diferente, no contraturno, passa e olha o acervo que existe dentro do centro de memória, que está para fora do centro de memória, que está pela escola, tá? Bem, já estou terminando aqui, tá? Essa metodologia, ela tem como objetivo central munir o corpo discente de habilidades, que vão desde o simples procedimento do manuseio das fontes, a catalogação de material, a organização, a preservação, passando por sua complexa análise e conceptualização, né? A ideia do conceito de guarda, conceito de manutenção daquele acervo, até chegar à parte expositiva do projeto, né? E essa parte expositiva, isso acontece em 2018, né? Quando eu consigo trazer essa eletiva para minha mão. E aí a gente estava já conseguindo trilhar em 2019, eu tive uma segunda turma, e em 2020, no ano passado, nós íamos começar a construir um material de texto. Eu ia começar a registrar a impressão dos alunos, né, dos ex-alunos e dos alunos que estavam trabalhando comigo, mas aí veio a pandemia e eu tive que parar com essa proposta, e agora a turma que trabalhou comigo em 2019, já foi embora da escola. Então, eu vou ter que reconstruir tudo isso com os alunos que estão lá, vivendo hoje esse momento pandêmico,
tá? Só para vocês entenderem. E aí, gente, chegar à parte expositiva, que é uma parte do projeto que eu consegui fazer essa parte expositiva, que é a parte de fora, para edificar ao mesmo tempo a construção do sentimento de pertencimento. Então, é muito bom quando esses alunos olham os álbuns fotográficos mais recentes e que eles identificam tios, pais, amigos, parentes dentro dessas fotografias, porque a maior parte tem filhos que estudaram ali, pais que estudaram ali, avós que estudaram ali, e é muito interessante, é muito legal, né? Ver o brilho e falar, posso bater uma foto e levar para minha mãe se ver? Eu falei, pode, mas você vai mostrar para ela e vai dizer o quanto isso tem de importância histórica. E eles começam a explicar, tá? Bem, finalizando aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho, a criação do Centro de Memória não é apenas para preservar a história da instituição e do local, mas também para se tornar uma prática cotidiana de pesquisa no ambiente escolar, que é muito importante. Útil à construção do saber histórico, fazendo com que esses documentos ganhem vida, em que eles olhem para aquelas meninas, aquelas fotos de meninas, e eles possam identificar ali pessoas como eles, que viveram um determinado momento, que tiveram oportunidades, tá? Em acervos que antes estavam esquecidos e que hoje ganham um significado pedagógico, porque eles passam a ser utilizados. Então, só para vocês entenderem, nós participamos de um festival de cinema, em que os alunos, isso foi em 2019, eles pediram para fazer uma das cenas dentro do centro de memória, porque eles queriam mostrar para as pessoas que a escola tinha um centro de memória, né? E é muito interessante eles ali vivendo a cena, discutindo o que era estudar num modelo de escola como aquele, que tinha um centro de memória. Isso é importante para eles, para vocês entenderem a importância do arquivo, para vocês entenderem a importância da preservação patrimonial. Na compreensão do movimento da história, através dessas fontes, o aluno ele passa a ter, né, uma visão mais ampla do sentido do documento. E aí, né, esse documento que antes para ele não tem um grande significado, o documento ganha um significado histórico, o que permite enxergá-lo como patrimônio material em sua história, instigando sua vontade de resgatá-lo, o que faz da prática da pesquisa uma atividade inerente, necessária, primordial na construção do saber histórico e na construção do saber como um todo, né? Diante dessa mesma moeda que não deve ser, então, desconsiderada, né? Que é essa ideia da pesquisa, que leva à autonomia crítica e à construção cidadã desse aluno. Por quê? Porque ele não só se percebe como um elemento construtor da história da sua escola, mas ele entende como a escola vai estar dentro da sua própria história, tá? Entrelaçada na história da sua comunidade, do seu grupo social, do seu país e principalmente na sua própria história de vida. Então, eu deixo essa mensagem aqui para vocês, que a gente possa levar os nossos alunos a se perceberem sempre, né, o tempo inteiro, cidadãos ativos e atuantes dentro do processo histórico, não só da sua escola, mas também da sua vida, da sua cidade e do seu país. E eu agradeço a vocês muito a oportunidade, tá? Deixo uma bibliografia aqui para vocês. E o meu muito obrigada e a minha gratidão. Espero que eu não tenha falado muito. Nossa, super obrigada, Tereza. É emocionante, assim, te ouvir. Eu vou falar uma coisa, eu babo por esse seu trabalho, sabia? Babo mesmo, eu fico assim, ó. Eu gostaria que essa fosse a realidade, né? Se não de todas, mas da maior parte das escolas, né? E a gente vem trabalhando nessa questão, nessa direção dos arquivos escolares, pensando justamente, tentando mostrar o quão é importante, né, para a sociedade, o quão é importante para os sujeitos da escola, mas principalmente para quem está também no entorno, não esquecer também, né? E quando você começa contando a história da escola, você fala muito da história oral, né? Do quanto foi importante também
ouvir as pessoas do entorno, né? E essa memória, ela está presente o tempo todo ali na construção desse arquivo escolar. Mas, eu nem sei, eu agradeci, eu acho que eu fiquei tão empolgada com a sua apresentação, eu adoro, eu gosto muito de trabalhar com arquivo escolar. Eu trabalhei com algumas discussões voltadas para o arquivo escolar também no doutorado, né? E eu acho, assim, que a gente precisa ampliar, né, entender que o arquivo escolar, ele é um objeto de investigação histórica, né? Da história da escola, da história local ali, mas também da historiografia da educação como um todo. Porque, olha, quando você vai no seu relato, na sua narrativa, você, a todo momento, é um vai e volta, assim, é uma memória macro, né? E aí essa memória macro, ela se entrelaça com a memória micro da escola, né? Então é isso, e a gente às vezes não dá o sentido real, a importância real que deveria ser dada, direcionada ao arquivo escolar. E bem como você falou, o arquivo ele é conhecido como arquivo morto, né? Quando ainda é pensado no arquivo morto, porque muitas vezes nem isso. Eu hoje trouxe essa fala do arquivo morto dentro do trabalho, está até aqui o meu trabalho. Mas isso é um ranço mesmo, achar que... Aí a minha orientadora, muito boazinha, né, me chamou a atenção, e ela está certíssima, porque eu sou a que falo o tempo inteiro em arquivo permanente, mas na hora que eu coloco arquivo morto aqui, é só para enfatizar as pessoas, para incomodar, né? Ela falou, não, que não sei o que, achei muito legal ela ter se posicionado, né, porque eu acho que o orientador, ele precisa, assim, se apropriar do nosso trabalho, né? Que não sei se que eu faço com as minhas alunas. Mas é isso, é chamar a atenção, dizer, não é um arquivo morto, é um arquivo, um documento, o documento é cheio de vida, né? Cheio de memórias ali para serem, enfim, compartilhadas. Como assim? Como é um arquivo morto? Não, é um arquivo permanente, é um arquivo escolar. Né? Na arquivologia, a gente tem o arquivo corrente, o intermediário e o permanente. O permanente é um arquivo com finalidade histórica, né, social. E o arquivo escolar, ele se inclui nesse rol de arquivos permanentes. Sim. Né? E, assim, eu fico encantada. Eu gostaria muito, porque quando eu falo de arquivo escolar, isso é uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos. Tem até um aluno que eu falei na roda anterior, que é o Guilherme, ele trabalha com isso. Né? Não é só pensar na organização, na preservação do arquivo, mas pensar o que pode ser feito também, como esse arquivo pode servir de instrumento pedagógico, e é isso que você faz. O arquivo dessa escola, ele contempla as duas coisas, ou seja, você tem o arquivo preservado, parece que muito bem preservado, você tem um centro de memória, na verdade, porque contempla arquivo, contempla as peças, que a gente poderia chamar de as peças da museologia, né, que seria objeto da museologia, ainda tem a parte da biblioteca, né? Então, assim, é um centro de memória que vocês têm nessa escola e vocês fazem uso desse centro de memória. Ele funciona para os pesquisadores e ele acaba sendo instrumento também, né, no processo de ensino e aprendizagem desses alunos. Isso é fantástico, Tereza. Quando eu cheguei na escola, quando eu voltei para a escola, né, porque eu saí da Oficina da Fonseca em 2000, eu chego na escola Oficina da Fonseca em 2009, aí eu fico o ano inteiro de 2009, o ano inteiro de 2010. Aí, em 2010, a prefeitura resolve criar esses espaços EMACs, né, que é a Escola de Turno 1. E, naquele momento, eu trabalhava na Gama Filho, eu era professora RTI de História da Gama Filho. E, cheia de atribuições, eu falei para minha diretora que eu não podia ficar. Então, fui para outra escola e, nesse meio tempo, eu fui trabalhar no arquivo da cidade, no Centro de Referência da Educação Pública da cidade do Rio de Janeiro, que é um outro arquivo que um dia, se você quiser, podemos conversar, porque as meninas e os meninos vão ficar deslumbrados, tanto da arquivologia, quanto da museologia, quanto da pedagogia, da biblioteconomia, porque tem muita coisa, muita. Só para você entender, nós hoje temos a guarda da Biblioteca de Anísio Teixeira. Aí esse espaço já é uma outra história para eu contar, de um outro momento da minha vida, está muito triste, porque ele está guardado numa biblioteca escolar, né, que a gente tem ainda as bibliotecas populares escolares, lá na Glória. Esse arquivo, ele foi destinado, essa biblioteca escolar é um apartamento, foi um andar inteiro que uma família doou para a prefeitura para receber uma biblioteca.
Então, foi encaminhado esses livros todos para lá. Essa biblioteca do Anísio Teixeira, gente, para quem gosta, para quem curte essa coisa de olhar, de manusear, tem livros que datam do século XVI, tá? Tem livros datados lá da chegada dos colonizadores aqui. E muitos documentos históricos foram retirados dali, foram literalmente carregados, cada um levou para sua casa, porque não havia controle, né? E o que acontece? O Centro de Referência terminou recebendo uma parte dessa bibliografia, dessa bibliografia. E junto dessa parte dessa bibliografia, nós temos a trajetória de todas as escolas da rede, porque a prefeitura tem um cuidado de fotografar e de solicitar às escolas os documentos que a gente chama de documentos históricos, que ficam com a cópia na escola, porque a escola não morreu, né? A escola não acabou, então a documentação tem que ficar lá, mas que a prefeitura, que o Centro de Referência tem todo esse cuidado de saber o que de histórico. Então, estátuas, troféus, placas de bronze, cadeiras, mesas antigas, tudo isso é registrado, tá? Existe uma planilha. Então, a gente tem esse cuidado, a prefeitura tem esse cuidado, tem essas pessoas com esse cuidado. O problema é que não é divulgado para pesquisa. E para você chegar e conseguir pesquisar, é um trâmite muito grande, tá? É uma coisa muito grande. Mas, gente, o arquivo que tem dentro do Centro de Referência, vocês não têm noção, ele está dentro da Escola Rivadavia Correia, e lá dentro, eu estava falando isso hoje com a Denise e com o grupo de pesquisa. Nós temos 2 álbuns de livros dessa altura, não sei se vocês conseguem ver, ó, daqui até embaixo, né, até a perna da gente, só de recortes de jornal, feito pelas antigas diretoras da Rivadavia Correia, dizendo a trajetória da escola, o comportamento das alunas e o entorno. Isso tudo cortado e colado nesses livros, nesses cadernos, vamos colocar assim, como se fosse um livro tombo, aquele modelo de caderno livro tombo, né? Além de fotografias de todas as escolas da rede, de todas as escolas da rede. Então, isso existe, é importante a universidade saber, porque se fosse feita uma parceria com as universidades, quanto de material não teria sido divulgado já sobre a história da educação carioca e do Brasil, porque nós temos capital até 1960. Entendeu? Ô, Tereza, essa documentação é recolhida para esse centro de referência em qual situação que ela é recolhida? PDF. As fotografias nós temos um fotógrafo. A prefeitura anualmente faz uma licitação para um fotógrafo, que tem que correr todas as CREs, as 11 CREs. E essas escolas são fotografadas sempre, né, na medida que alguma coisa diferente acontece. E essas imagens chegam para a gente, é guardado num banco de dados, existe um banco de dados bem estruturadinho, tá? E ali você tem por escola e por CRE, as escolas pela CRE, né? Então, você vai vendo. Por que a gente tem, como eu estava falando para o pessoal mais cedo, nós temos uma grande construção de escolas no período do Vargas, por causa do Anísio Teixeira. O Anísio vai fazer um modelo de escolarização muito difundido aqui, que são as escolas que estão ligadas a nome de países, a nome de personalidades e a nome de estados. Então, a gente tem esse acervo da construção das escolas, das mudanças que essas escolas passam, tudo na questão, Ricardo, na Rivadavia, na Presidente Vargas. Tudo que essas escolas possuem de diferente, né? E, assim, deveria ser papel da equipe gestora, e aí eu deixo o alerta aí para as nossas futuras e futuros pedagogos, olhar esse ambiente e indicar para o centro de referência, ou guardar, se for uma escola privada, né, guardar essas informações, porque são informações patrimoniais da trajetória daquelas instituições. Isso é muito importante, a gente tem que ter essa noção, né? E para as pessoas que trabalham com arquivo, com bibliotecas e com museus, né? Entender que as escolas, elas produzem esses documentos, e que esses documentos, eles precisam ter uma importância, né, na própria forma de organizar o arquivo. Porque as pessoas da escola não sabem organizar um arquivo.
Não sabem. Elas vão jogando tudo. O arquivo hoje, com as fichas das alunas, está organizado porque eu falo desse arquivo há mais de 10 anos. Porque eles estavam, aquelas caixas de arquivos que puxa, assim, aqueles armários caixas, né? Era um atrás do outro, então você não conseguia puxar. Hoje não, você consegue circular, tá? Sim, vamos sim, vamos sim. Podemos marcar um dia uma visita com vocês lá, quando a gente acabar com essa coisa da pandemia, né? Mas a Priscila tem meu contato, vamos marcar sim. E assim, era uma briga, porque precisava, e até que uma diretora tomou a iniciativa e mudou o arquivo todo. Levou o arquivo para outro lado, fez, e hoje o arquivo tá mais acondicionado, tá melhor acondicionado. Entendeu? Não está na realidade ideal, que seria com ar-condicionado, sempre limpo. Não, isso não existe, tá? Mas ele está menos ruim, vamos colocar dessa forma. Está numa posição menos ruim, tá? Porque assim, né, Tereza, eu fico pensando, além da gente fomentar uma cultura de preservação, a gente tem que pensar também no acesso. Não basta só você preservar, né? Você preserva... Tá, mas você vai preservar como? É uma massa acumulada que eu coloquei lá no canto e pronto. Não, você tem que dar acesso aos pesquisadores, até mesmo para realizar um trabalho também com os alunos, né? Então, é importante despertar para essa consciência. Vai ter uma roda, já estou até fazendo aqui já uma propaganda da roda, que é com a Fernanda Rodrigues, que foi me orientando, que ela investigou 2 escolas públicas, ela é da rede estadual, e ela, ao final do trabalho, propôs, né, ela elaborou um manual de organização para arquivos escolares. Ai, que legal! Então, com as noções básicas da arquivologia, os princípios básicos, porque eu acho importante as pessoas que lidam com a documentação terem uma ideia inicial do que elas precisam fazer, o que é mais importante, né? E a Fernanda vem apresentando isso no trabalho dela de forma bem didática, né, falando um pouco do campo da arquivologia e dos cuidados que a gente tem que ter. Quem trabalha com a documentação, especificamente a documentação escolar, tem que ter, né? Então, já fica aqui o convite. A roda, eu não lembro o dia que ela vai apresentar, mas está lá no folder, tá? Ela já disponibilizou, isso já está publicado ou não? Tá, ela já defendeu, o trabalho dela está na página do PPG-ARC. Então depois você me manda o nome dela que eu vou procurar. Te mando até o PDF dela depois do trabalho dela, muito interessante. Eu acho que vale a pena para quem trabalha na área de escola, né? Porque na parte estadual, né, essa coisa da gestão, ela está muito voltada, se não me engano, para os secretários. Eu acho que o secretário, eu não lembro, tem umas especificações que está na legislação do Estado, entendeu? Só o secretário escolar. É o secretário escolar, então. E aí, assim, com noções básicas para essas pessoas, mas nem sempre é um secretário escolar, de fato, que trabalha com a documentação, né? Então é muito complicado, muito complicado. Às vezes a pessoa não tem noção da importância daquela documentação e acha que tem que preservar só o que é de cunho administrativo, das atividades fins, da atividade fim, e não. A gente tem que preservar também, ou melhor, desculpa, da atividade meio, que é a atividade administrativa, né? Mas a gente tem que preservar o que é da atividade meio, mas também da atividade fim da escola. Qual é a atividade fim da escola? Que eu sempre pergunto para os meus alunos. É o processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente precisa também preservar esses documentos que nos mostram como foram esses processos, que são múltiplos dentro da escola. Né? Que cultura foi essa? Quais foram as culturas que a escola produziu? A escola ela não produz um tipo só de cultura, ela produz diversas culturas, são culturas no plurais, né, em tempos diferentes, né, você tem uma escola, mas são tempos, aquela escola passa por tempos diferentes, passa por gestões diferentes, né, tem uma grande referência que é Dominique Julliard, que vai falar justamente sobre isso, quanto a gestão da escola, ela muda a cultura da escola, e isso se reflete aonde? Nos documentos, né? Então, é muito importante a gente atentar para essas mudanças que são marcadas pelo tempo, mas que estão, né, registradas nos documentos. E, às vezes, as pessoas não se atentam para esses documentos que são oriundos das práticas educativas. Se preocupam muito com os documentos da atividade meio, da atividade administrativa.
mas tem que existir uma preocupação para além desses também, né, Tereza? Com certeza. Acho que foi o Dirceu que disse, pelo menos foi o único que eu consegui pegar aqui no chat, disse que queria me fazer algumas perguntas. Então, vamos lá. Ah, olha só, a Luísa já colocou. Lu, muito obrigada. A Lu já colocou até o link aí para a dissertação da Fernanda. Ah, vou copiar. Luísa, foi Luísa, obrigada. Luísa e Fernanda, e a Fernanda também, que é a Fernanda Ferreira, que é bolsista da extensão, e a Luísa está fazendo o estágio de docência dela na disciplina. É sempre bom. Olha, eu sou abençoada, Tereza, eu sou abençoada, porque eu tenho alunos, assim, maravilhosos na minha vida, sabe? Que me acompanham, que me ajudam, porque eu sozinha, né? O que seria da gente sozinha, assim, né? O que seria de gente sozinha? Nada. Então, graças a Deus, eu tenho pessoas no meu caminho iluminadas, que me ajudam muito. Braços, que a gente precisa de braços, né? É no coletivo que a gente consegue, né? É no coletivo. É junto. Vamos lá. Nessa turminha daí que eu tenho da pedagogia, eu tenho vários braços. É verdade. Para a gente chegar, né, em algum lugar, a gente precisa, né? A gente precisa de ajuda. Sozinho, a gente não consegue. Tem pergunta, né? Isso, a Roberta está perguntando. Deixa eu abrir aqui o chat que ela perguntou. Lu, quer perguntar para a gente, Lu? Quer ler a pergunta? A Lu fez assim na roda anterior. Luísa? Tá. Lu, quer ler para a gente? Estão conseguindo me escutar? Sim. Tem duas perguntas da Roberta. A primeira é sobre se a revolução digital transformou as questões relacionadas à gestão de arquivos. Houve uma transposição das técnicas e procedimentos de gestão ou há uma necessidade de adaptação e novas formas de pensar esses procedimentos? Uhum. Vai poder perguntar dela. Quer falar ou posso falar, Tereza? Pode ficar à vontade. Se você quiser falar, depois eu faço uma observação. Isso, a gente fala. Assim, eu não tenho a expertise que a Priscila tem de prática arquivística, né? Mas eu posso dizer que no momento em que eu trabalhei com essa questão de arquivos, tanto na Casa da Moeda quanto no centro de referência, essa ideia da revolução digital, ela tem, na verdade, ela é uma faca de dois gumes, né? Porque ela nos auxilia muito, nos dá, de uma certa maneira, um conforto, né, no armazenamento da documentação, mas, por outro lado, tira da gente a coisa da prática do mexer na documentação física. Eu sinto muita falta, como historiadora, de ter o documento físico, de estar manuseando o documento. E aí, sim, há necessidade de adaptações, porque para cada lugar que você trabalhe, né, dentro dessa coisa dos arquivos, você vai ter plataformas diferenciadas, com recursos diferenciados, vai ter metodologias de pesquisa. Então, foi isso que eu fui vivenciando dentro da minha prática, né, enquanto historiadora, de parcerias com arquivistas e museólogos. Priscila? Não, então, eu estou pensando aqui na pergunta que ela fez, e falar da questão do digital, eu acho que isso implica a gente falar do contexto que a gente está trabalhando. E se você for para uma realidade escolar, ainda mais uma escola pública, eu acho muito difícil, né, a gente conseguir falar do digital no meio de uma realidade de escola pública. Isso é difícil. Porque antes de você falar do digital, você tem que ter a coisa organizada, a documentação organizada. Se você não tem nem essa etapa anterior, como pensar no digital? Né? Então, é uma questão que a gente precisa pensar. E outra coisa a memória da escola foi, então, trabalhada segundo uma... Sempre, quando a gente trabalha com memória, com arquivos, né, não só o arquivo, mas qualquer objeto de memória, porque pensem só, a escola, quando a gente vai trabalhar com um arquivo escolar, a gente está trabalhando com cultura material. O que é cultura material? É o documento, são os objetos que a Tereza falou, são os livros, isso é a cultura material. Por que cultura material? Porque ela vai não é transmitir o termo, mas ela vai fazer com que a gente entenda a cultura que a escola, que fez parte da escola num determinado período.
Ela marca o tempo das tradições culturais, não só da escola, mas também da sociedade, porque a escola dialoga diretamente com a sociedade. Isso aí. Quando a gente fala de cultura escolar, a gente está falando de dois condicionantes, que é o tempo, né, e o espaço. Então, qual é o espaço que eu estou falando? Eu estou falando da escola. E qual é o tempo que eu quero trabalhar dentro dessa escola? Aí vai depender do historiador, do recorte que o historiador deu. Cada tempo dentro dessa história, eu não tenho o tempo, eu tenho os tempos no plural, né? Cada tempo vai mostrar para mim, para o pesquisador, uma cultura diferente, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Não é porque nesse tempo aqui, nesse recorte, foi dessa maneira, que 10 anos antes ou depois também será ou tenha sido da mesma forma. Não. A gente tem que analisar várias variantes que condicionam a cultura, entendeu? Para a gente poder entender por que ela está se manifestando daquela forma. E o que mostra para a gente, que revela a cultura escolar, principalmente, né? São as práticas educativas, os documentos que registram práticas educativas. Currículo, cadernos de alunos, fichários de professores, projeto político-pedagógico, né? Então, vocês, alunos da Tereza, que estão fazendo gestão, pensando, né, nessa coisa da constituição, da elaboração, da construção do projeto pedagógico, vejam a importância que tem um arquivo escolar. Pensem, vocês que serão futuros pedagogos, a importância da gente trabalhar com documento dentro de um projeto político-pedagógico, por exemplo, né? Eu acho que a gente precisa estar atento, né, a tudo isso. E eu despertei para essa questão da cultura escolar no trabalho que eu fiz, naquele trabalho, Tereza, que eu fiz dentro de uma penitenciária, né? Eu fiz um trabalho dentro de uma penitenciária, foi a mesma penitenciária do mestrado e do doutorado. Sendo que no mestrado, eu trabalhei o currículo daquela penitenciária, porque eu não conseguia entender como é que o currículo de uma escola na prisão conseguia dialogar com o cotidiano da prisão. Era muito desarmônico aquilo tudo para mim. E aí, no doutorado, eu ia continuar trabalhando o currículo, mas por meio de uma outra ótica. Só que quando eu cheguei, adentrei a escola, a escola era a mesma, mas as práticas da escola eram completamente diferentes, né? E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção foram os murais da escola, né? Que na época do mestrado eram murais de datas celebrativas, oficiais. E aí, quando eu chego para pesquisar a escola no doutorado, eu vejo murais assim que retratavam experiências de vida, narrativa de vida daquelas presas. Eu estou falando de mulheres, de educação de jovens e adultos, né? E aí eu pensei, gente, houve uma mudança aqui na cultura dessa escola. E aí eu comecei a estudar, realmente tinha mudado a direção da escola, a gestão da escola, né? E aí eu fui atrás dos rastros para poder entender a mudança daquela cultura. E a prática do mural foi uma prática pedagógica que me permitiu entender uma mudança na cultura da escola, de uma cultura tradicional, conservadora, para uma cultura mais emancipatória, libertadora, que tinha a ver com as experiências de vida das presas, das alunas, né? E aí eu fiquei pensando assim, caramba, eu só consegui entender isso, ter essa percepção, porque eu vivi esses dois momentos, o mestrado e o doutorado. Mas se eu chegasse apenas para fazer uma pesquisa de doutorado, teria um arquivo escolar para me mostrar isso, para eu identificar isso? Não. Aí eu comecei, né, a fazer esses links, essas pontes com a importância de um arquivo escolar, né? Porque eu só consegui entender essa mudança por conta desses dois momentos que eu vivi nessa escola. Mas se eu tivesse vivido apenas o segundo momento, com certeza eu não teria tido essa dimensão, né, desse todo, dessa mudança de cultura. Então, por isso que eu falo, é muito importante a gente preservar, mais do que preservar, né, preservar e dar acesso aos documentos que estão no arquivo, infelizmente chamado de arquivo morto, mas que vocês já devem sair daqui com uma outra concepção, tá, gente? Saiam daqui, por favor, não falem arquivo morto. É arquivo histórico, arquivo permanente, arquivo escolar, mas, por favor, não falem arquivo morto. Com certeza. Tá? Olha só, gente, eu vou respondendo aqui, que aí já vou... Eu estou acompanhando aqui, Luísa, mas se você quiser falar, pode falar. Não, eu vou dar a palavra para o Dirceu para ele fazer a pergunta, que ele ainda não conseguiu se colocar. Era isso que eu ia falar, para o Dirceu colocar, e tem umas meninas e meninos que colocaram mais algumas perguntas, mas o Dirceu pode colocar.
Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, ouvindo você, Tereza. Muito obrigada. E os demais alunos que estão aí presentes e professores também, né? Como é o meu caso. Eu trabalho com arquivo, eu gosto bastante, me interessei quando recebi das minhas mediadoras, porque eu também trabalho como coordenador de uma disciplina no CEDERJ, no curso da UERJ, de pedagogia. E me interessou, até porque eu trabalho com os memoriais dos alunos do meu curso, né? E tem tudo a ver. Né? Vamos aprender um pouquinho mais, vamos ter colegas, vamos conhecer histórias, isso é muito importante. Mas eu fiquei curioso, Tereza, em saber se lá no Centro de Memória, né, do Orsina da Fonseca, existe também a preservação da prática dos professores. Ou seja, para além dos documentos, na realidade, administrativos, né, e existe a preservação de, sei lá, um planejamento que ficou esquecido numa gaveta, um trabalho de professor, um mural, como Priscila mesmo colocou agora há pouco, enrolado lá e jogado em algum canto, porque nós sabemos que no nosso país, quando se pensa e se fala na realidade em educação, ou se fala dos grandes educadores, e aí você mesmo citou hoje a questão do acervo do Anísio Teixeira, né? Mas o professor do chão da sala de aula, da escola, na realidade, esse material, que é um material riquíssimo, que é um material, na realidade, que conta a escola como ela é verdadeiramente, ele não existe um lugar para este acervo, para esse arquivo, né? Eu tive uma experiência, quando estava estudando também, fazendo um dos meus cursos, e tive a oportunidade de, na França, conhecer o Instituto Nacional de Pesquisas em Educação, que tem arquivos de professores do século XIV, coisas do século IX, ligados à área da educação. E eu fui pesquisar o arquivo de uma professora uma supervisora educacional de uma certa circunscrição francesa, né? Que ela deixou lá os registros dela, algumas fotografias, todo um material até bastante artesanal que ela construiu num determinado momento, quando ela exercia essa função. E isso não existe no Brasil, lamentavelmente, né? Nós não temos nem estadual, nem, na realidade, quanto mais nacional. Então, existem essas situações pontuais. Eu queria saber se na Orsina tem, na realidade, esse material assim, de professores, e se este material está à disposição de pesquisadores. Como, por exemplo, temos vários alunos aqui que estão aqui interessados. Alunos esses poderiam, na realidade, ir à Orsina da Fonseca para escrever o TCC deles, para escrever, na realidade, a monografia, ou até futuramente mesmo uma dissertação ou uma tese de doutorado? Essa é a minha pergunta. Então, Dirceu, é muito bom ouvir o que você está colocando, porque, assim, esse é um dos grandes problemas que nós temos, eu acho que na história da educação e dentro da história da educação, na questão da trajetória docente dentro dessa história da educação, né? Porque as pessoas guardam muito fotografia dos alunos, guardam muito a fotografia do patrimônio, da estrutura da escola, né? Mas esquece de guardar a fotografia ou esquece de guardar documentos, que eu acho que a fotografia é um tipo de documento, mas os documentos escritos dos docentes. O que eu encontro, tá? De docente na escola. E aí eu posso pedir licença a vocês, só um minutinho que eu vou pegar que está aqui atrás comigo, porque eu não falei para vocês, mas a Orsina da Fonseca é meu objeto de estudo no doutorado, né? O que eu estou trazendo para vocês é o que eu estudo no doutorado. E aí eu tenho as fichas dos professores. Só um minutinho que eu vou pegar aqui para vocês verem.
eu vou manusear sem luva, sem nada, porque não estava preparada, mas é só para vocês entenderem. Então, Dirceu, o que nós temos em relação aos docentes lá na escola, tá? Eu tenho essas fichas que datam de 1910 e vai até a década de 60, vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver? Tá. Essas fichas eu trouxe... Sim, dá para ver. Isso, eu trouxe para a escola, agora na pandemia, essas para eu digitalizar, porque eu já digitalizei boa parte do acervo, então eu tenho um acervo digitalizado, tanto na escola quanto aqui em casa, por causa da questão da própria pesquisa. E nessas fichas não tem a prática pedagógica, tem a vida profissional, tá? Tem a vida profissional desses docentes. E aí, Dirceu, o que eu termino encontrando em relação aos professores? Eu consigo encontrar registro de alunas falando dos professores. Então, só para você entender, nós tivemos uma professora que trabalhou na escola nos anos de 10, 20 e 30, tá? Afinal, ela chega lá pelas mãos da Orsina da Fonseca e vai sair da escola no início dos anos de 1930, que se chama Leoninda Daltro, tá? A Leoninda Daltro, ela foi uma professora extremamente atuante, porque antes dela ser professora lá da escola, ela foi alfabetizadora em o que a gente chamaria hoje de alfabetizadora, né? Nas sociedades indígenas, ela foi para o interior do Brasil alfabetizar índios e um belo dia, ela era amiga particular da Orsina, a Orsina a convida para trabalhar na escola. Bem, a Leoninda Daltro morreu na década de 30, logo um pouco depois que ela saiu da escola, e as alunas fizeram, em homenagem a ela, uma revista chamada Escola Orsina da Fonseca. Lá na escola mesmo, nós não temos a revista, mas eu encontrei essa revista na Biblioteca Nacional quando eu estava trabalhando, né, buscando materiais na Biblioteca Nacional em relação à escola. E esse trabalho, a gente vai agora fazer uma publicação numa revista, eu e uma amiga, que a gente trabalha em parceria em alguns artigos, né, nós vamos trazer essa revista, que fala da trajetória dessa professora a partir da voz e do olhar das alunas. Entendeu, Dirceu? Infelizmente, nós não temos esse hábito e esse cuidado que em outras partes do mundo sempre tiveram, que foi de buscar a trajetória pedagógica, porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem que falar o que é verdade. Nós não somos valorizados em relação a isso. O que nós construímos de projetos, o que nós vivenciamos de nossa prática, aquilo que nós levamos de contribuição revolucionária, vamos colocar assim, entendendo a ideia de revolução na ideia da transformação, isso não é valorizado. Acredito que a gente comece a ter esse valor a partir do momento em que as secretarias de educação, tanto municipal quanto estadual e federal, as escolas informatizaram a prática dos diários de classe. Isso, daqui a uns 30, 40, 50 anos, vai fazer com que os pesquisadores da história da educação tenham material, fontes, né, se mantiverem mesmo, né, tenham fontes para falar um pouco da nossa trajetória. Mas falar como era a trajetória desses professores, por exemplo, no recorte temporal que eu tenho dos anos 30, é falar a partir das alunas, né? Agora, eu tenho material lá, Dirceu, e aí, passando a pandemia, a gente pode até marcar uma ida sua, da Priscila lá, e depois ver como é que a gente pode fazer, porque, assim, para que as pessoas utilizem do arquivo, não só da Escola Municipal Orsina da Fonseca, mas qualquer arquivo escolar, ou qualquer arquivo da Prefeitura do Rio, precisa passar por um comitê, tá? Então, tem que fazer um projeto, tem que mostrar por que está fazendo a pesquisa. Normalmente, eles liberam. A escola sempre indica a liberação, né? Então, o que acontece? A gente pode ir lá para vocês verem algumas das pautas, claro, que já enxerga-se, né, da Lucília Villa-Lobos.
tá? Porque eu tenho a música, eu tenho o hino que ela fez para a escola, tenho as músicas que ela montou para a escola também, e que ela montava para as meninas cantarem, porque o canto orfeônico, ele foi impulsionado lá na escola. O modelo de canto orfeônico, que foi uma forma que o governo varguista institucionalizou de propagar a música pelo Brasil, ele tem como carro-chefe a Orsina da Fonseca, o Instituto Profissional Orsina da Fonseca, com a figura da Lucília Villa-Lobos e com a figura da Zaida de Oliveira. Entendeu? Então, esse projeto que data da década de 30 e 40, que vai quase até o final do governo Vargas, isso a gente ainda tem algum arcabouço lá. Mas, assim, planejamento, mural, infelizmente não. Os professores não guardam, eles não. E aí eu sou a chata da fotografia, porque eu fotografo tudo, mas porque eu tenho esse olhar do cuidado. Aí os professores ficam assim, mas por que você está fotografando isso? Eu falei, porque isso, né, é a memória do seu trabalho. Aí hoje os professores já encaram de outra maneira. Por que eles já encaram de outra maneira? Porque a chata da fotografia chega e vai fotografar uma aula diferente. Ah, então chama a Tereza que ela fotografa. Aí vou eu com meu celularzinho e fotografo e arquivo e armazeno. Entendeu? Isso era uma prática que a sala de leitura desenvolveu, porque enquanto professora de sala de leitura, eu sempre tive a ideia de que todos os projetos, de todos os trabalhos diferenciados que os professores faziam, eles eram necessários para contar a história da escola e a história da parte profissional dos docentes. Então, isso a gente vai ter daqui a alguns anos, quando eu já não existir nesse planeta, já estiver em outra dimensão, alguém vai pegar essas fotos e vai, né, falar, comentar e tal, porque eu sempre tenho um registro, porque o PPP está sempre sendo acompanhado, porque sempre tem um projeto interdisciplinar, isso tem sempre um registro. Agora, infelizmente, as gestões anteriores, aí é por isso que eu falo tanto para o pessoal de gestão, vamos tomar cuidado com tudo aquilo que a gente tem dentro da escola, porque tudo que se produz na escola é a alma da escola, entendeu? E aí o Dirceu e mais algumas pessoas fizeram uma pergunta lá no chat, que é em relação a se houve algum investimento do Estado, né, no caso da prefeitura. Não houve investimento nenhum, o investimento é do meu bolso. Tirando as pastas de armazenamento que estavam jogadas lá, né, ou que foram, né, reutilizadas por mim, a cola e as resmas de papel, o restante tudo foi comprado com meu dinheirinho mesmo, né, máscaras, luvas, jalecos dos alunos, os pincéis para limpeza, né, os lápis, porque não quero usar aqueles lápis, quero usar o lápis 6B, porque eu aprendi a usar o lápis 6B. Então, tudo isso foi comprado por mim, do meu dinheirinho, do meu saláriozinho, né? E aí a Roberta está perguntando aqui se a gestão de arquivos da escola ainda é muito intuitiva. Num primeiro momento, sim, até para uma organização. Mas depois, essa intuição se transforma numa metodologia, que é o que a Priscila falou da menina que observou 2 escolas e criou, porque aí você cria a sua metodologia de trabalho, né? Então, é uma metodologia. Em relação à questão da gestão de documentos, vocês sabem que nós temos 2 instituições que fazem essas guardas de documentos na Prefeitura do Rio. Nós temos o Arquivo da Cidade, que também recebe documentação de escola, e tem o Centro de Referência, né? Então, são esses 2 espaços com os quais a gente trabalha essa ideia de guarda de documentação. E, na verdade, a guarda de documentação de escola, ela só sai da escola quando a ideia da escola é a escola que morre, ou seja, a escola é desativada. Tá? Eu ia te perguntar isso, Tereza, escola extinta, né? Chamada escola extinta, a gente chama de escola morta, né? É uma maneira mais coloquial de falar, mas é a escola extinta, corretamente é a escola extinta. E aí, inicialmente, esse arquivo vai para o arquivo da cidade, para um depósito. Se essa escola extinta, se a direção dessa escola falar, né, identificar para o centro de referência que existem arquivos, documentos, né, que são necessários a serem guardados lá,
o que acontece? Esses documentos vão para o centro de memória, hoje, dentro do centro de referência, hoje dentro da escola de formação. Só de curiosidade para vocês, nós temos uma escola municipal chamada de Escola Anne Frank. Não sei se vocês já ouviram falar, tá? Essa escola, claro, é criada na década de 60 pelo Carlos Lacerda, e o pai da Anne Frank, emocionado pelo nome da filha dela ser dada uma escola na cidade do Rio de Janeiro, mandou um telegrama para o Carlos Lacerda. O telegrama está no centro de referência, a Xerox, né? Porque o original está na escola, porque a escola ainda existe. Então, o que acontece? O centro de referência tem um arquivo deslizante. Para quem não sabe o que é arquivo deslizante, é um arquivo que ele abre todinho em vários compartimentos. Então, eu tenho os compartimentos das fontes fixas, que são as prateleiras fixas, e tenho o arquivo deslizante que vai abrindo. Ali dentro desse arquivo deslizante, nós temos pasta por pasta de cada uma das escolas, com o DO de fundação da escola, né, a impressão, DO de fundação, até o que a escola tem de importante. E isso tudo é sinalizado numa planilha, tá? Pelo menos era assim, enquanto eu era assistente no centro de referência, né? Eu era elemento da direção, existia, vamos colocar assim, o diretor e o adjunto. Enquanto eu era adjunta, enquanto existia um diretor e uma adjunta de história, isso acontecia lá no centro de referência, tá? Mais alguma outra pergunta? Deixa eu ver se tem aqui. Eu catalogo as fichas pela temporalidade, ô Ricardo, é pelo tempo, eu vou fazendo por décadas, tá? Como é de praxe se fazer, né? Eu acho que não tem mais não, tem? Eu já falei. Eu acho que não, Tereza. Acho que não tem mais perguntas, não. Eu acho que tem uma do Carlos. Do que, ele está perguntando aqui se todas as instituições têm condições de oferecer esse tempo, esse espaço físico. Não, Ricardo. Isso aí é 1 em 100, 200 escolas que têm essa preocupação. Não, até porque, às vezes, não existe nem espaço físico para a sala de aula. Então, as pessoas realmente não se preocupam e vão jogando fora. Só para vocês entenderem, nós recebemos lá no Centro de Referência, em 2013, uma pesquisadora que estava fazendo a trajetória profissional da Cecília Meirelles. E foi ela quem trouxe a indicação para a gente das 4 escolas onde a Cecília Meirelles atuou como diretora. Né? Aquela escola que fica ali no centro da cidade, dentro da Praça da República, que é a Prudente de Moraes, a Cecília foi diretora lá. E, né, quem tem um pouquinho mais de experiência de vida, não é velho não, tá, gente? É experiência de vida. Lembra que o Rio de Janeiro sofria sempre por grandes enchentes, década de 70, 80 e tal. E uma dessas enchentes, essa escola foi inundada. E aí a diretora virou para essa moça, ela era diretora na década de final dos anos 80, início dos anos 90, ela já era diretora da escola, que é uma prática também que eu acho que não é sadia, né, você permanecer muito tempo na gestão da escola, mas isso aí é uma outra discussão. Essa diretora virou para ela e falou assim, aquelas coisas velhas, aquilo tudo foi inundado e eu joguei tudo na lata do lixo. Ela jogou todo o arquivo da Cecília Meirelles, de tudo que a Cecília Meirelles produziu dentro da escola, no lixo. E aí, aquele momento da trajetória da Cecília Meirelles foi-se embora. Sabe aonde é que ela foi encontrar um arquivo bom de pesquisa da vida profissional da Cecília Meirelles? Numa escola na zona norte aqui do Rio, quase fronteira com a zona oeste, na Escola Bahia. A diretora se emocionou tanto que o projeto político-pedagógico da escola, nos anos seguintes, se chama Cecília Meirelles. Então, entendam como essa coisa da busca do arquivo escolar transforma a escola. Eu até me arrepio em falar nisso, né? O quanto isso dá uma alma nova para a escola. É muito legal, é muito bom. E assim, eu estou muito emocionada de falar aqui para vocês todos e todas e todos. É muito bom. Tem mais perguntas? Carlos, quer falar, Carlos? Carlos, Está me ouvindo? Oi? Sim, sim. Primeiramente, eu queria agradecer à professora Tereza ali por passar todo esse conhecimento e informação para a gente. Foi muito valioso.
tudo isso que foi passado. E eu queria saber, você falou um pouco dessa eletiva que você faz com os seus alunos para aproximar eles com o tratamento feito com esse material, para aproximar eles com essas informações, para não deixar elas serem perdidas nesse tal de arquivo morto que o pessoal cisma em falar. Eu gostaria de saber se nessa escola assim, existem outras atividades que tentam aproximar o trabalho de formação desses estudantes com os arquivos presentes ali. Não, essa é a única eletiva que é destinada a isso, tá? Porque cada professor trabalha com a eletiva que deseja, né? Então, assim, tem eletiva de dança, tem eletiva de robótica. Então, a eletiva que eu montei é essa eletiva que trabalha. Teve uma eletiva que eu agreguei um momento, que foi a eletiva de fotografia. Não era minha, não. Era de uma outra professora. E foi a partir dessa eletiva de fotografia que eu fui pedindo a ela para registrar os passos da eletiva do Centro de Memória, entendeu? Mas depois, no ano seguinte, ela não quis mais fazer eletiva de fotografia, porque a gente tem direito de mudar as eletivas. Tanto que a eletiva do Centro de Memória, ela acontece de 6 em 6 meses. Ela não acontece periodicamente 2 vezes ao ano. Por quê? Porque os alunos, eles querem rotatividade de eletivas. É eletiva mesmo, como vocês fazem na faculdade, né? A grade da gente é um pouco diferenciada. Nós temos projeto de vida, nós temos eletiva e nós temos estudo dirigido. É uma escola, são modelos de escola, na verdade, são 36 escolas assim, né? Durante a pandemia não teve aumento, que trazem um diferencial. E hoje, né, com a nova gestão, eles estão tentando trazer essas disciplinas também para as escolas regulares. Então, estão tentando adequar, né? Vamos ver se outras escolas trazem essas ideias também, né? Mas infelizmente, lá não. Mas não existe uma iniciativa de outros professores para, não só em letivas, mas em outras matérias, para aproximar os alunos? Então, quando eu falei desse projeto que a gente vai fazer esse ano com ciências. Sim, sim. A gente já fez um de educação física, porque a escola sempre foi uma escola de práticas de educação física, então nós temos vários campeonatos, nós tínhamos tiro com arco, corrida, então a gente já fez essa exposição com a educação física, a trajetória corporal da escola, como essa escola muda o seu corpo na prática esportiva, e ciências esse ano vai estar fazendo essa com clima. Essa do clima vai agregar o centro de memória, entendeu? Não, sempre que eles podem, eles estão pedindo informações no centro de memória, isso aí é uma prática, isso aí eles não descartam não, no primeiro momento teve uma resistência muito grande, mas agora eles já embarcaram na onda, que é natural a resistência, tá, gente? Tudo que é novo tem resistência. Nossa, é muito bom saber essa iniciativa. Agora, pergunta que não quer calar. Teve alguma participação de arquivista? Teve algum arquivista envolvido? Não, a gente não tem esse profissional na rede. A gente não... Pois é, e justamente isso é uma coisa que eu venho conversando muito com os alunos, desse espaço de atuação também, do arquivista, porque a escola deveria ser, o arquivo escolar deveria ser mais um espaço de atuação. Sim. Né? Assim como você tem um bibliotecário, né? Não tem mais. Dentro de uma escola. Não tem mais. Nenhuma já acabou agora, até isso, tiraram. Pois é, porque até um tempo atrás a gente tinha, né, bibliotecário dentro de escola, né? Então é complicado, porque sim, a gente percebe que quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de educação, né, são dois campos que estão sempre à margem. Então, é difícil, é um trabalho que eu falo sempre de formiguinha mesmo, a gente tem que gostar muito, amar muito o que a gente faz, porque não é fácil. É uma carência, ausências em todos os sentidos. E aí, quando a gente falou, teve alguém que perguntou sobre a questão dos professores, né, que não tem essa prática de arquivar, não tem essa noção,
eu acho que isso se dá muito pela questão da própria formação dos professores, da pedagogia. Você, ao contrário, você veio da história, então você já veio com um olhar ampliado, jamais voltado para a pesquisa documental. E assim que você chegou numa escola, qual foi a incumbência que te deram? Você tem que organizar a história da escola, a memória da escola. Então, aquilo ajudou ainda mais. Agora, é muito complicado para um pedagogo que não tem contato, que muitas vezes na sua grade, no projeto pedagógico de curso, não tem nada falando sobre a importância, né, dos registros, dos documentos escolares. É muito complicado esse pedagogo, esse professor chegar na escola e ter essa concepção, né? Eu tenho que guardar o que é produto da minha prática. É difícil, né? Então, assim, é um problema de informação. Oi? Até porque esse pedagogo pode ser um coordenador pedagógico, e é a função do coordenador pedagógico guardar, e eles não guardam. Eles jogam fora de um ano para o outro, mas jogam fora. Porque não tem noção, não tem ideia por conta de um problema de formação, né, que vem antes disso. Com certeza. Esse quadro também vale para o centro de referências? Existe arquivistas trabalhando lá? Não, só tem um bibliotecário lá. Lá tem um bibliotecário. Pode ser que agora já tenha um arquivista, mas até bem pouco tempo, não. Eu tenho um bibliotecário. Eu acho que isso precisa também, e quando eu falo da formação do pedagogo, eu volto a falar da formação também do arquivista, que a gente também não tem, né, é uma disciplina obrigatória, que contemple esses diálogos de arquivo e educação. Então, até para a gente brigar por espaço, a gente tem que ter conhecimento do que a gente pode brigar. Né? A gente tem que conhecer, e quando a gente não conhece, fica muito complicado, né? Até por isso eu abri essas duas disciplinas, estou oferecendo essas duas disciplinas para dar oportunidade aos alunos de conhecerem um pouco mais um campo que pode ser um campo de atuação para eles também, né? A gente tem que brigar por espaço, e é um espaço, quando a gente fala de dar acesso, essa rotina, essas ações, atividades competem a um arquivista, é ele que sabe, né? Ele estudou para isso, não é verdade? Né? Então, é muito complicado falar para um pedagogo, olha, você tem que fazer assim, assado, né? Quem estudou para isso foi um arquivista. Então, é isso, gente, eu acho que, eu estou falando para os futuros arquivistas, né? A gente precisa brigar por espaço. O Guilherme, por exemplo, que foi meu aluno na graduação, faz parte do grupo de pesquisa, Guilherme fez estágio numa escola municipal. Foi a primeira vez que a gente conseguiu um estágio para arquivista em escola municipal. Então, assim, é mais um campo de atuação. Vamos trabalhar, vamos fazer estágio nos arquivos escolares também, já que a gente tem essa parceria com o município, né? Por que não? É um outro espaço, vai ser um outro olhar, uma outra experiência. Sair um pouco, né, dessa coisa só da gestão, né? E trabalhar também com a memória da escola, né? É uma pena porque a gente sabe que esses estágios normalmente são estágios voluntários, né? E os alunos precisam também de uma bolsa e tal. Mas para aqueles que, enfim, que querem ganhar experiência, não dependem tanto disso, se puderem ter essa oportunidade, com certeza vão ganhar demais experiência, né? Eu acho muito válido. Se forem para a segunda CREM, para fazer estágio lá na escola, no centro de ficar muito feliz mesmo, muito bom mesmo. Muito bom. Então, o Guilherme, ele é secretário escolar, o Guilherme, que foi meu aluno, ele é secretário escolar na Friedenreich. Porque a Friedenreich tem uma história, na Tijuca, tem toda uma história de resistência, né? Quando quiseram demolir a escola dos Jogos Olímpicos. Oi? Os alunos da Friedenreich cursam até o 6º ano, 7º, 8º e 9º são meus, são lá da escola. Então. Tá vendo? Olha que maravilha, eu não sabia disso. Mas então, gente, eu estou muito feliz, sabe, você falou que se emociona, eu também me emociono muito, eu acho que a gente trabalhar com memórias, a gente sempre se emociona, ainda mais quando a gente fala, a gente está falando de uma escola pública, né, e nossa, eu sou encantada por trabalho com arquivo escolar. Bem, falando dos diálogos de arquivo e educação, é algo que me toca muito, a gente se sensibiliza, se emociona, né, Tereza? Com certeza, é muito bom, Eu quero, assim, agradecer muito a você por essa oportunidade, por compartilhar um pouco do seu tempo e estar aqui trocando com a gente essa experiência. Eu tenho certeza que tanto para os alunos da educação, da pedagogia, quanto da arqueologia foi, assim, enriquecedora,
porque uma coisa é a gente falar da importância do arquivo e tal, outra coisa é a gente trazer uma compartilhar. Então, isso é muito importante. Eu acho que torna, assim, dá um sentido mais real, né? A importância do arquivo escolar, nesse sentido. E eu te agradeço também, primeiro... E é isso, eu quero agradecer muito também a participação de todos os alunos, os seus alunos. Sim, era isso que eu ia falar. Né, os alunos da pedagogia, da arquivologia. E... Oi? Estou falando que eu quero agradecer muito essa oportunidade que você deu aos meus alunos. Já são 10h20 e a gente tem assunto aqui. Mas o que eu espero de coração é que surjam outras Terezas, tá? Isso. E outras Terezas. Oi? Pô, querida, imagina, não precisa agradecer, não. Eu que, assim, fico muito feliz pela participação deles também, por isso que eu falei, que surjam outras Terezas. Viu, Tereza? Tá travando, tá... Então, eu falei que eu espero que venham outras Terezas, que surjam outras Terezas. Com certeza. A gente precisa, os arquivos escolares agradecem, não é verdade? Com certeza, e agradecem muito, até porque essa Tereza... Então tá bom, gente, olha, um beijo grande para vocês, cuidem-se. Muito obrigada, gente. Muito obrigada e se cuidem, hein? Se cuidem. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Priscila. Então, é isso. Né? Você está plantando. Eu acho que a gente está plantando as sementinhas. Saúde, tá? Imagina, eu que agradeço. Saúde para todo mundo e uma boa noite. Até a próxima roda. Uma boa noite. Fiquem de olho no cronograma, tá? Tá, obrigada. Obrigada, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Tereza. Boa noite. Tá.